Olá, tudo bem? Eu sou o professor Joaquim Bento, sou mestre em letras na área de teoria e análise linguística. Serei o responsável pelo curso de nivelamento. Neste curto período, teremos a oportunidade de nos encontrar virtualmente para debater, para conversar sobre um tema muito importante, a leitura na universidade. Talvez você esteja se perguntando por que estudar sobre a importância da leitura no ensino superior. Observe, realmente muito já se escreveu, muito já se falou sobre a leitura, porém esta aula objetiva reacender o debate sobre a relevância que o ato de ler tem para a construção de saberes. Como sabemos, a leitura se faz presente em todos os níveis educacionais, principalmente na universidade, pois o universo acadêmico constitui-se em torno de saberes escritos. Portanto, o domínio não só da leitura, como também da escrita, é um pressuposto nesse âmbito. A necessidade de dominar essas habilidades surge já no início dos cursos superiores. E com o passar do tempo, somente aumenta o volume e profundidade. Antes de iniciarmos esse debate, devemos entender primeiramente o que significa de fato a leitura. Vimos no livro Português para Fins Universitários, Leitura, que a palavra leitura tem sua origem no substantivo feminino lectio, que significa ação de colher, de escolher ler. Por meio da leitura, colhemos o conhecimento de diversas culturas. Posso colher informações sobre antropologia, sociologia, história, psicologia, geografia, moda, política, ética, moral. E a partir disso, posso escolher o que é válido ou não para mim. Vimos, então, a origem da palavra leitura. Agora, vamos tratar de alguns mitos em relação à leitura. O primeiro dele é: leitura está ligada apenas com a palavra escrita. Cuidado com esse pensamento. Veja, a leitura pode acontecer por meio da língua e do domínio do código, que é o alfabeto. Mas também é possível desenvolvê-la por meio de sinais não linguísticos. Isso significa dizer que nem sempre é necessário o uso da palavra para ler. O segundo mito é: há outros tipos de leitura? Sim. Como vimos agorinha, nem sempre é necessário o uso da palavra para ler. Podemos ler os gestos, o olhar de alguém, os símbolos, os sinais, as placas de trânsito, obras de arte, as atitudes, os movimentos, o tempo, o espaço e objetos. Olha como posso confirmar isso a vocês. Você passa por uma casa que é fascinante e possui uma placa de vende-se. Você vai ler apenas a placa? Óbvio que não. Você avalia, você lê o imóvel, considera os seus aspectos de estética, o material e as partes que o compõem. Estuda, ou seja, lê a rua, analisa, ou seja, lê as casas vizinhas. Dessa forma, a leitura está para além da escrita. O terceiro mito é: a língua é apenas conhecimento de letras, ou seja, decodificação de palavras. Cuidado, esse tipo de leitura é entendida como atividade de captação das ideias do autor, sem que ele se leve em conta
as experiências e os conhecimentos do leitor. Este processo não possibilita a construção de sentidos no texto, pois a leitura, como simples ato de decodificação, não permite que o estudante apreenda as significações do texto. E não havendo essa compreensão, o aluno também não será capaz de fazer a paráfrase ou um resumo. Então, professor, o que é ser um leitor competente? Um leitor competente é aquele capaz de ler além do que está escrito, é empregar sentido, ou seja, é interpretar, é ler as entrelinhas, é refletir e formar sua própria opinião sobre o que lê. Além de fazer relações com outros textos lidos e ser capaz de falar sobre eles sem desmerecer a importância de discernir um texto ou um fato de uma opinião. Ao ler o material português para fins universitários leitura, vimos que, no início, a instituição de ensino superior tinha como objetivo somente o aperfeiçoamento próprio. Hoje, a universidade aproximou-se das práticas sociais e do mundo de trabalho. Perceba como toda a vida dos sujeitos está ligada ao pensamento científico, do alimento até as vestimentas, transporte, saúde, conhecimento de mundo, comunicação, etc. Por este motivo, você, acadêmico, deve ter em mente que haverá uma transformação significativa na forma como administra o modo de estudar. A leitura será sua amiga, sua companheira. É por meio dela que você pesquisará e achará respostas para as suas indagações. Vejam, existem diferentes estilos de leitura para diferentes situações. Páginas da internet, romances, livros científicos, manuais, revistas e jornais são alguns dos itens lidos por pessoas todos os dias. Leitores eficientes e efetivos aprendem a usar muitos estilos de leitura para diferentes propósitos. Por exemplo, você pode ler por prazer, para obter informações ou para completar uma tarefa. A técnica escolhida irá depender do objetivo da leitura. Vejam, existem diferentes estilos de leituras para diferentes situações. Páginas da internet, romances, livros científicos, manuais, revistas e jornais são alguns dos itens lidos por pessoas todos os dias. Leitores eficientes e efetivos aprendem a usar muitos estilos de leitura para diferentes propósitos. Por exemplo, você pode ler por prazer, para obter informações ou para completar uma tarefa. A técnica escolhida irá depender do objetivo da leitura. A estratégia de leitura que nós vamos estudar agora chama-se skimming, ou seja, refere-se ao tipo de leitura rápida e superficial que busca o maior número possível de informações ao primeiro contato com um texto. É um passar de olhos pelo texto para identificar sua ideia geral, o tema central. Como intenção é conhecer as ideias gerais, o leitor não pode se deter a detalhes, nem a palavras desconhecidas, por exemplo. A técnica, portanto, refere-se também à velocidade da leitura. O uso mais comum dessa técnica
ocorre na leitura de jornais, pois, para escolher se continuará a ler a reportagem, o leitor passa os olhos pelo texto e tem uma noção do assunto. E depois do skimming, que o leitor decide se continua ou não a leitura, se deve ou não aprofundar o nível de compreensão do texto. A outra técnica importante de leitura é chamada scanning. Essa técnica costuma ser aplicada após o uso do skimming. Por isso pode ser vista como uma contemplação, uma complementação, melhor dizendo, da técnica de leitura. Scanning é, portanto, um tipo de leitura mais detalhada, mais atenta, que faz com que o leitor obtenha informações específicas dentro do texto. Um tipo mais aprofundado de leitura que varia de acordo com os objetivos do leitor. Bom, esse nosso encontro, esse primeiro contato virtual, apenas, como nós falamos, como nós vimos, para reacender o debate sobre a importância da leitura. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-los, estar com vocês. Até a próxima vez.